Ano passado eu tava procurando algum filme de terror pra assistir no Prime Video, me deparei com a entidade, vi que era dirigido pelo Scott Derrickson, opa, esse cara fez o Doutor Estranho, era estrelado pelo Ethan Hawke, que eu adoro, de diversos filmes que eu amo de paixão, inclusive a trilogia do Antes, né, Antes da Meia-Noite, Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer. Deu uma chance, a primeira metade eu tava achando ótima, a segunda metade achei meio estranha, meio mal dirigida pra caramba, parece que foi feito por outra pessoa, mas quando eu fiquei sabendo do Telefone Preto e vi o trailer, opa, temos aqui uma oportunidade de ter um filme de terror bem diferente e que parece bacana. E eu tava certo, é um filme de terror diferente, é um filme de terror muito bacana, mas ainda assim tem alguns pesares. Se você não me conhece, sou Bruno Albuquerque, sócio fundador aqui da SB Cinema, um portal online de cursos de cinema, desse canal no YouTube aqui que você está vendo agora, e também do nosso perfil lá no TikTok, que já está com 127 mil seguidores, enquanto eu gravo esse vídeo, pode ter passado já depois. Então, segue a gente no TikTok, estou postando 2 conteúdos por dia lá, muita coisa bacana, e vamos ao vídeo. Ah, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal para você não perder as atualizações, confere se você está inscrito mesmo aí, porque o YouTube andou tirando a inscrição de muita gente, tá? Então preste atenção e vamos seguir aqui no nosso conteúdo. Pois bem, uma das coisas que mais tinha me chamado a atenção no trailer desse filme, e que também se confirma no filme, é a ambientação dele. A direção de fotografia aliada com a direção de arte, o jogo de câmera que o Scott Derrickson faz no filme, é muito legal de como você perceber como eles conseguiram recriar os anos 70 com bastante fidelidade e tornar o filme bastante imersivo. É um filme cheio de sombras, é um filme cheio de possibilidades narrativas ali de, caramba, a qualquer momento o vilão pode aparecer, a qualquer momento alguma criança pode ser raptada, e a direção de fotografia aliada com o design de produção do filme criam essa imersão de forma muito interessante. Mas eu preciso também chamar bastante atenção pro cabelo dos personagens. Eu fiquei impressionado como os cortes de cabelo de todos os personagens, desde os adultos até as crianças, remetem muito aos cortes típicos dos anos 70. Achei isso muito interessante, porque às vezes você vê um filme de época cujos cortes de cabelos deles não são tão assim da época, parece que eles se preocuparam muito com o figurino, com o cenário, e esqueceram o cabelo e maquiagem, que são 2 elementos tão importantes. Eu falo muito deles recentemente porque eu acabei de fazer um filme cujo diretor de arte, que também fez maquiagem e cabelo, era excelente. Um abraço pro Netinho. E, cara, você vê o trabalho que dá e a diferença que faz nos personagens quando ele mexia no cabelo dos atores. Fazia muita diferença, e aqui chamou muita atenção por conta disso, né? O conceito, na verdade, os conceitos que o filme aborda, eu achei bem original, bem diferente do normal, porque ele mescla vários gêneros, subgêneros do terror, melhor dizendo, e ele faz isso de uma maneira inventiva, de uma forma que eu não estava esperando, e ele acaba criando características próprias, seja narrativamente falando, em termos de roteiro, seja narrativamente falando em termos de mise-en-scène, direção de arte, direção de fotografia, né, como eu já falei, e existem diversas cenas onde a mise-en-scène do filme fala por si só. Eu adoro quando os filmes fazem isso, só que eu não posso falar isso aqui porque seriam spoilers, né? Então eu vou guardar aí para um possível vídeo com spoiler, explicando o filme, entre aspas, né? Só debatendo o filme com spoilers. Comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo, que a gente pode fazer também, tá? O desenrolar da investigação, ainda falando sobre o roteiro, eu acho bem interessante, porque a gente acha que a gente sabe das coisas, mas a gente não sabe de todas as informações. Nós acreditamos ter todas as informações, mas a gente vai descobrindo paulatinamente que não é bem assim, e que talvez as informações que nós temos não é exatamente o que a gente está pensando que é. Eu achei bem interessante isso. E também as vias de investigação, né? Você tem uma investigação feita pelo protagonista que está sequestrado, você tem uma investigação feita pela polícia, você tem uma investigação feita pela irmã do protagonista. Tudo isso é muito interessante de ver acontecendo paralelamente. Eu achei também outro elemento muito interessante e bem característico desse filme, assim, bem marca registrada desse filme específico. Tipo, isso aqui, se acontecer em algum outro filme, eu vou lembrar bastante do Telefone Preto. Os irmãos protagonistas, eles são excelentes, cara. Tanto os personagens em si, como os atores que fizeram eles. Eles são extremamente carismáticos, e aliando esse carisma do elenco juntamente com o texto dos personagens, é impossível você não estar torcendo para eles com 5 minutos de filme. É impossível você não se preocupar com esses personagens em pouquíssimo tempo. Principalmente a irmãzinha, cara, ela tem cenas sensacionais de humor que eu não esperava. Até conversei com uma pessoa recentemente falando que não gosta muito quando surge humor em filmes de terror. Eu acho o contrário, eu acho inusitado, eu acho interessante, eu acho que também
como você faz isso agrega pros personagens. Lá no Corra do Jordan Peele você tem bastante, não bastante, mas você tem isso no amigo dele, do protagonista, que faz você torcer por aquele personagem e você gostar desse personagem. E aqui o filme utiliza esse humor da mesma maneira, pra você gostar ainda mais dos personagens, pra você se relacionar melhor com eles, certo? Eu preciso falar também sobre a atuação do Ethan Hawke, que tá sensacional, porém, ao mesmo tempo em que a atuação dele é muito boa, eu acho que o personagem é desperdiçado pelo filme de outras maneiras, eu vou falar sobre isso já já. Tá? E para encerrar aqui os pontos positivos, eu acho que em diversos momentos do filme, o Scott Derrickson, ele usa em diversos momentos do filme uma imagem de câmera antiga que me remeteu a Super 8, posso estar enganado, pode ter um outro tipo de câmera parecido com a Super 8, mas me pareceu muito ser uma câmera Super 8 para separar o real do presente. Na verdade, o real / presente do passado / sonho. Eu vou me limitar a isso para não dar spoilers, mas isso também me remeteu à Entidade, um dos elementos mais legais lá do Entidade, que são as cenas em que o personagem do Ethan Hawke, lá no outro filme, ele encontra, né, várias fitas com gravações de assassinatos brutais e são parte das melhores coisas do filme. As coisas mais assustadoras da Entidade, para mim, são aquelas fitas, e ele traz isso pra cá com uma outra proposta, mas que me remeteu a outro filme, e também pra esse filme funciona muito bem por conta do que eu já falei, porque ele separa o real / presente do passado / sonho e fica uma estética bem interessante. O filme, isso ajuda a tornar o filme ainda mais interessante. E ele também utiliza isso, só para encerrar 100% agora, ele utiliza muito bem isso também na abertura do filme. A abertura do filme me remeteu, inclusive, ao Maligno do ano passado, a montagem da abertura, os cortes, os planos detalhes, a textura de filmagem antiga me remeteu muito ao Maligno. Isso também eu gostei, porque eu adoro o Maligno. Foi o meu filme favorito do ano passado, inclusive, tá? Agora, os dois pontos contra, os três, na verdade, que eu acho que são bem pesados no filme, assim, eles pesam muito no filme e atrapalharam um pouco a minha experiência. Como eu falei, há uma notória... A foto não é dele, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, pronto. Há uma notória desvalorização do antagonista, né, do The Grabber, o sequestrador, né, que eles, por falta de termo melhor em português, The Grabber é aquele que pega, né, o cara que pega as crianças, que pega as pessoas, né, e colocaram o sequestrador, né. Cara, é inexplicável, assim, porque que eles não fizeram uma abordagem mais aprofundada desse personagem no filme. Porque é um personagem que demonstra ter um passado intrigante, ele demonstra ter uma personalidade interessantíssima, e nós vemos pouquíssimo dele no filme. Eu vi outras críticas do filme falando a mesma coisa. Eu não costumo ver críticas antes de ver o filme, mas esse filme eu tava tão ansioso que eu vi algumas críticas. E eu concordo com esse pessoal que falou isso. Eu sinto falta de uma participação maior desse personagem, até porque eu também acredito que se nós conhecêssemos um pouco mais das circunstâncias que cercam esse personagem, o filme teria múltiplas possibilidades de gerar mais tensão, de gerar mais suspense e de construir ainda mais uma figura ainda mais ameaçadora, ainda mais assustadora. O The Grabber não me deu medo, ele não me assustou. E eu senti falta disso, eu queria temer mais por esse personagem. Você teme pelo que ele pode fazer com a criança, mas em nenhum momento fica muito claro o que ele vai fazer. Ele matou as crianças, beleza. Mas como ele matou essas crianças? Ele é cruel, ele é perverso, ele pode só injetar alguma coisa na criança e ela morrer, né? Lá no finalzinho do filme a gente tem uma breve noção do quão cruel esse cara é, mas é muito breve. E eu queria temer mais esse personagem, e ele... A construção que o Ethan Hawke faz dele também é tão interessante que você fica querendo ver mais dele. E também a conclusão do personagem eu não achei tão interessante, não. Achei muito rápida, muito de repente. Também acho que o filme ele acaba muito de repente. E é isso. Eu acho que esses são os principais problemas relacionados ao vilão, tá? E há um personagem... eu falei que eram os principais problemas relacionados ao vilão, mas tem um personagem lá que é relacionado ao vilão, que ele tem uma grande revelação no filme, que é jogada a esmo, assim. É como se fosse qualquer coisa. Aí eu tipo, então isso é isso? E o filme seguindo. O filme não para, faz a revelação, tem aquele impacto. Não, ele joga essa informação, que é uma informação importantíssima. É uma grande revelação, como eu disse, pra trama. E o filme joga essa informação e segue e fica por isso mesmo. Caramba, é assim mesmo que ele vai tratar essa revelação? Tudo bem, vai. O resto do filme é muito bom, então essa eu vou deixar passar. E no final, eu acho que falta um pouco de peso na mão do Scott Derrickson pra, como eu falei, né, aumentar o impacto de certas cenas emocionalmente falando. Não só emocionalmente que eu digo pra fazer a gente chorar, porque tem uma cena lá no final do filme que a intenção dela era essa, mas ela não atinge esse objetivo. No máximo me causou um leve arrepio, assim, mas ele poderia ir um pouco mais além e não consegue. Mas também em outras cenas, né, com outras intenções. Uma cena que, como eu falei, falta você temer o personagem, o vilão. Falta você ter um impacto maior em relação a algumas cenas. E a direção não contribui muito pra isso. Aí, nesses momentos bem importantes,
A câmera é muito simples, a mise-en-scène é muito básica, ele não se aprofunda tanto, apesar de em outros momentos, bem breves, ele faz uma composição de plano super interessante, que fala por si só, né? E eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso, assim, poxa, nessas cenas ele podia ter um impacto maior e não teve, né? Mas é isso. No final das contas, eu gostei muito do filme, eu vou dar nota 4 de 5, porque a minha experiência com ele foi muito positiva e eu recomendo vocês verem no cinema. Eu acho que o ambiente do cinema é bastante imersivo. Você ouvir a reação das pessoas no cinema foi muito interessante. O pessoal cochichando, será que é isso, será que é aquilo? E quando tem alguns sustos no filme, que são pouquíssimos, mas tem um ou outro, eu ouvi o cinema gritando, cara. Há muito tempo eu não vi o cinema gritando. Então eu acho interessante isso, você ter essa experiência no cinema com esse filme e tirar suas próprias conclusões. Você pode até gostar mais do filme do que eu gostei. Eu acho que o meu pai viu o filme comigo, eu acho que ele gostou muito mais do filme do que eu. Mas é isso, gente. O que vocês acharam da minha crítica? O que vocês acharam do filme? Comenta aqui embaixo. Não esquece do like, de me seguir aqui no YouTube. Lá no Instagram também, nós temos o Instagram. E no TikTok também estamos bombando por lá, tá bom? Um forte abraço e vida longa ao cinema.